É um facto conhecido que Portugal se tornou, nos últimos anos, um país atrativo para pessoas de várias nacionalidades que nos procuram para tentar dar às suas famílias uma vida mais estável e segura. Os últimos números oficiais mostram que temos cerca de 1.600.000 estrangeiros. E por isso também as nossas escolas estão a receber cada vez mais crianças de dezenas de países diferentes. Em 5 anos, o número de crianças estrangeiras inscritas no Sistema Nacional de Ensino saltou de 70.000 para mais de 140.000. Hoje, o mundo a seus pés vai sair um pouco do seu âmbito habitual, que é a política internacional, para se focar no meio escolar português e em como as instituições que recebem todos estes alunos, de sítios e culturas tão diferentes, têm tentado ajudar na sua integração. Temos um estúdio cheio, estão aqui comigo a Marta Pereira, o Lucas Rich e a Ana Vaz, todos são membros da organização sem fins lucrativos Teach for Portugal, que têm por fim diminuir a desigualdade educativa e proporcionar às crianças dos meios mais desfavorecidos as oportunidades que normalmente estão apenas acessíveis àqueles que crescem em contextos mais privilegiados. A Marta é formada em Ciências da Comunicação e tem um mestrado em Racismo, Média e Justiça Social. Está neste momento a trabalhar como mentora da Teach for Portugal numa escola em Olaias, Lisboa, da qual ela já nos vai falar. Olá, Marta. Olá. O Lucas é também mentor no Passos Manuel, em Lisboa, biólogo, educador e também ele imigrante, neste caso do Brasil. No seu trabalho na área de educação foca-se em promover um tipo de aprendizagem com mais foco na empatia nas relações humanas. Olá, Lucas. Olá. E por fim, como fui condutor disto tudo, está aqui também a Ana Vaz, tutora pedagógica da Teach for Portugal. Nasceu e cresceu na Guiné-Bissau, veio para Portugal no contexto da Guerra Civil de 98 e, portanto, também ela imigrante. Depois de um curso e de um mestrado, voltou ao seu país e deparou-se com o impacto sistémico da desigualdade educativa, o que ele levou a procurar um sítio onde pudesse fazer a diferença e, por isso, estamos aqui com ela hoje. Agora, a Ana é quem treina os mentores que depois andam pelas escolas, tal como a Marta e o Lucas. Olá, Ana. Olá. Eu sou a Ana França, jornalista da secção de Internacional do Expresso, e hoje a sonoplastia está nas mãos de Salomé Rita, a quem agradeço não só o trabalho, como também o contacto e a ponte que fez com a Associação Teach for Portugal. Num mundo cheio de informação, como ajudar os mais novos a compreender as notícias? O Grupo de Mídia Impressa tem hoje na sua oferta informativa o SIC Explica-me e o Expressinho. Projetos editoriais pensados exclusivamente para crianças e jovens. Notícias claras, adaptadas, que despertam curiosidade e formam cidadãos informados. SIC Explica-me e Expressinho. Informar para crescer. Então, eu resumi bastante os vossos currículos, vocês já podem largá-los nas conversas. Peço desculpa, nós precisamos de ir cortando tempo para falar das crianças, que são no fundo o objeto do vosso trabalho. Vou começar por ti, Marta. Trabalhas numa escola com 25 nacionalidades, 30% dos alunos são imigrantes. É um número bastante impressionante. E primeiro tenho curiosidade de perguntar que nacionalidades é que te lembras? E como é que é o teu dia-a-dia? O que é que faz uma mentora da Teach for Portugal? Sim, então, como tu disseste, são cerca de 20 nacionalidades diferentes. As que são mais frequentes são o Brasil, o Nepal e o Bangladesh, mas depois recordo nas minhas salas de aulas eu também tenho alunos do Irão, do Peru, da Ucrânia e depois muitos alunos PALOP, portanto Cabo Verde, Guiné, Angola, portanto por aí. E é super interessante, é um mundo dentro de uma sala de aula. É incrível trabalhar com estes miúdos que vêm com necessidades tão diferentes. O que eu faço como mentora da Teach for Portugal é, dentro da sala de aula, estou a colaborar com professores. Portanto, neste caso eu colaboro com professores de português, de cidadania e de história, e tentamos trazer para a sala de aula competências que muitas vezes são esquecidas, ou seja, trabalhar para além dos resultados académicos, pensar no bem-estar, no autoconhecimento, na construção de relações positivas e na colaboração entre os alunos. Portanto, é trazer muito disso para dentro da sala de aula. Para além disso, depois também trabalho fora do tempo letivo e aqui colaboro muito no meu caso, com a animadora sociocultural e com os mediadores linguísticos e culturais, e de pensar em atividades que sejam fora da sala de aula, para trazer para os miúdos, e aqui pode ser muito vasto. Ia-te perguntar também um exemplo assim, de uma atividade, Sim. quer seja na área linguística ou na área da animação sociocultural. Por exemplo, com a animadora sociocultural trabalho muito dentro de sala de aula, e aqui é muitas vezes pensar,
ok, por exemplo, hoje vai ser o Dia da Criança, o que eu estive a fazer esta semana. Estivemos a pensar com eles, fizemos um pequeno mural e o objetivo era crescer, é lutar por, e eles tinham de pensar nessas coisas. Fizeram um mural em que pensaram o que é que eu fui, o que é que eu sou hoje, o que é que eu quero ser no futuro. Muito pensar nestas coisas, fazê-los refletir sobre estas questões, que é super importante trazer para a escola. De que forma é que, não sei se já pensaste nisso, mas de que forma é que estes contextos mais diversificados são diferentes daqueles mais homogéneos? Que dificuldades é que os miúdos têm que se calhar não se encontram noutras escolas, exclusivamente pelo facto de não serem portugueses? Eles sentem-se deslocados, falam disso? Qual é assim, a maior dificuldade que eles expressam? Sim, ou seja, eu acho que é importante também percebermos que todos os contextos são muito diversificados por inúmeras razões e, portanto, todos os alunos, nenhum aluno é igual. Ou seja, quando entras para qualquer sala de aula, é pensar nenhum aluno é igual e ter isto em consciência quando estamos a trabalhar em escolas. Quando estamos a olhar para alunos estrangeiros e imigrantes, obviamente que um dos maiores desafios é a necessidade linguística, é aquilo que eu vejo com a maioria dos alunos estrangeiros. Muitos deles chegam a meio do ano, não sabem falar nem inglês nem português. E portanto tem uma barreira enorme que é muito importante de tentar encontrar apoios para isto. E aqui a escola já tem muitos destes recursos. Quando pensamos em português de língua não materna, quando pensamos nos mediadores linguísticos e culturais, eles são recursos super importantes, são essenciais. O que nós propomos também trazer é pensar como é que fazemos esta inclusão de outra forma, porque muitos destes recursos estão específicos para estes alunos, ou seja, são só para os alunos estrangeiros. Como é que nós pensamos uma inclusão em que seja para todos? Ou seja, aqui, como mentores, nós estamos a trabalhar para todos os alunos. Não estamos a trabalhar só para os alunos estrangeiros. E é super importante, porque quando estamos só a trabalhar com alunos estrangeiros, que é importante fazê-lo, também temos de ter temos de ter a intenção que não estamos a segregar também. Okay. Estás a perceber? Sim. E então, quando pensamos que na realidade estamos a trabalhar para todos os alunos neste específico tema, e aqui a trazer muito uma abordagem intercultural, ou seja, fomentar muitas relações interculturais entre os alunos, trazer dinâmicas que são para todos, onde todos se sintam incluídos, eu acho que é super importante. Não os separar. Sim, dos outros. Acho que às vezes existe muito essa... Com a desculpa de fazer uma atividade só para essas pessoas. Sim, é isso. Lucas, tu também trabalhas numa escola cheia de miúdos de todos os cantos do mundo. De que forma, acho que a pergunta é muito parecida, não é? De que forma é que essa diversidade influencia o que fazes? Quais são as preocupações que tu tens quando preparas essas atividades, e também o que é que tentas privilegiar quando preparas estas atividades? Sim, o meu contexto é de 50 nacionalidades na escola. Eu nem sei falar todas elas. Assim, sim, de memória. Os próprios países de memória, claro. Sim. E eu acho que assim, a diversidade nesses contextos, ela não pode ser só um mero detalhe, ela tem que ser o ponto de partida, não é? E eu parto também de uma perspectiva de que isso é potência. Então, para mim, trabalhar numa escola com 50 nacionalidades é um privilégio. Eu me sinto assim mesmo entusiasmado com tudo que eu vou aprender com aquelas pessoas. E isso tem que estar sempre sendo levado em consideração no planeamento, não é? Então, existem algumas necessidades que os alunos vão ter, por exemplo, as necessidades linguísticas que a Marta falou. Então, as atividades precisam ter acessibilidade. Eu procuro sempre, quando tem algum material impresso, algo assim, trazer em outras línguas também. Sempre também tento valorizar a língua materna dos estudantes. Então, nunca trazer as instruções só em português, e quando trago só em português, trago também outros recursos como o tradutor ou um outro colega que já saiba fazer essa tradução. E eu acho que eu tento privilegiar aquelas atividades que fortaleçam os vínculos entre os alunos. Porque eu acho que, tanto na parte da inclusão quanto na parte de aprender um idioma novo, desenvolver vínculos e relações aceleram muito esse processo e facilitam esse processo, né? E ainda tem como consequência geração de um sentido de comunidade ali, um sentido de pertença. Então, nas minhas atividades, eu sempre planeio pensando como é que essa atividade vai aproximar mais os alunos, como é que ela vai dar mais oportunidades de que eles criem relações positivas entre si, que eles se conheçam melhor, para que não fique só no estereótipo, não é? E acho que é muito importante isso que a Marta disse também sobre a inclusão bilateral, não é? Então, evitar planear
atividades específicas para grupos específicos e sempre pensar numa escola como um ambiente que é para todos ali. Então, as atividades têm que ser pensadas para todas aquelas pessoas. E como ela bem disse também, a inclusão não é só pensar nos alunos migrantes, não é? Se você trabalha uma escola sob as lentes da inclusão, você pensa também na diversidade que já é contida naquele país, enfim, nas outras diversidades que existem entre as crianças. Qual é a tua rotina? O que é que fazes? Chegas à escola, vais para uma sala específica, estás com um professor normalmente, não é? Vocês estão com professores? É. E quais são as atividades que desenvolvem? Então, nós temos o tempo letivo, em que nós acompanhamos as nossas professoras e professores mentores, que aí é para ajudar mesmo no desenvolvimento das disciplinas. Eu estou em matemática, ciências, tecnologia da comunicação e cidadania. E também tem o tempo não letivo, que são os projetos da escola. E nós também, do primeiro para o segundo ano no programa da Teach for Portugal, nós desenvolvemos um projeto comunitário com a escola e com a comunidade. Então, eu e a Marta estamos agora nesse processo de transição para o segundo ano. Então, a minha rotina se divide entre estar com essas professoras e dar esse suporte pedagógico para elas e para os alunos. E no tempo não letivo, eu participo do Espaço I, que é um projeto que já existia na escola antes, que tinha já um intuito de promover uma inclusão para além do ensino da língua. Então lá tem o PLNM também, mas tem esse projeto como um projeto à parte para fomentar vínculos, para fomentar esses encontros entre os estudantes. Uhum. E logo que eu entrei na escola, eles me convidaram para participar. E é interessante também perceber como que novas perspectivas, não é, uma pessoa imigrante também ali entrando naquele projeto, podem trazer algumas luzes, algumas questões que vão sendo revistas. Esse tipo de projeto tem que sempre ser co-construído com a comunidade, não é? De novo, voltando para a inclusão bilateral. Então, depois, além disso, tem os outros projetos da escola, uma iniciativa de prevenção de bullying, que também é muito importante nesse contexto, em todos os contextos, não é? E o projeto Ciência Viva na Escola, que vem do Departamento de Ciências da escola com o intuito de resolver problemas da população dentro da escola, com os dos laboratórios, exatamente. Mas eu estou curiosa em perceber, por exemplo, chegas à aula, não é? Uhum. E o que é que os alunos, o que é que tu fazes exatamente lá? É porque eles têm perguntas em línguas diferentes e tentas resolver? O que é que é exatamente? Tá. Então, E a Marta também pode explicar. Eu trabalho já antes com a professora no planeamento das atividades. Então, já começa aí. Eu já chego sabendo o que vai acontecer. Normalmente eu faço uma abertura para a aula, eu faço um encerramento. Já pensamos em atividades próprias para aquela turma, para as competências que aquela turma precisa. Então, eu chego. Primeiro, eu cumprimento alunos de diversas nacionalidades. Eu demorei um pouquinho para memorizar o nome de todo mundo. Na língua deles? Alguns eu consigo, mas assim, eu tento pelo menos pronunciar os nomes muito bem, porque, sei lá, acho que isso demonstra que eu me importo ali, enfim. Mas então é só uma turma? Normalmente não, estás só com uma turma? Eu tô em várias turmas do 5º ano. Ok. E daí, durante as aulas, eu trabalho em modelos de ensino partilhado com as professoras. Para cada aula nós combinamos um modelo antecipadamente. E o mais comum é a professora estar ministrando a aula normalmente e eu circulo pela sala prestando atenção no que está acontecendo, em quais são as dificuldades. Os alunos migrantes chegam a qualquer altura do ano, então é muito comum, assim, no meio do... Teve um aluno uma vez que chegou, era no dia de um teste de matemática, e ele, assim, chegou sem saber escrever o nome com as letras do alfabeto que nós usamos aqui. Então, é também acolher essa pessoa, sabe? E depois, algumas disciplinas, eles têm mais facilidade. Por exemplo, matemática é uma linguagem universal, fica um pouco mais fácil dos alunos aprenderem mais rápido. Então, assim, eles se sentem mais motivados. Mas, temos que captar esses todos, não é? Porque matemática é um problema em Portugal. Exatamente. Ainda bem que há alguém que vem para cá perceber matemática. Não é nem a questão de perceber, sim, mas é mais fácil, claro. Exato. Quando o que está do outro lado é o português, ou a história escrita em português, é muito mais fácil uma linguagem, programação ou matemática ou ciências. Também tens algum exemplo que te lembres de uma coisa que fizeste com algum estudante, Marta, que ajudaste em alguma situação? Sim, eu estou a pensar agora. Eu estou em cidadania e estava com um aluno do Irão e veio uma organização de fora à escola fazer uma sessão muito importante sobre trabalhar igualdade de género e questões LGBT ligados com os domínios que nós temos de ensinar dentro do 5º ano.
E este menino do Irão chegou há 2 meses à escola, não sabe nem inglês nem português, e eu tentei traduzir para tentar perceber que ele apanhasse alguma coisa, ou seja, porque muitas vezes estes miúdos estão dentro destas salas de aulas sem qualquer tipo de apoio, a olhar, sei lá, não estão lá, porque não têm como. Sim, claro que É sim. muito difícil. E eu a ter esta conversa via Google Tradutor, a dizer, então, olha, eles estão a dizer isto, não sei o que, ao fazer as perguntas, e no meio disto tudo, ele vem-se com uma reflexão super bonita sobre, no Irão há uma ativista trans muito importante que trabalhou os direitos humanos no Irão, e é um menino de 11 anos. Eu fiquei, uau, como é que a partir do telemóvel conseguimos... Ele tinha conhecimento dessa pessoa, dessa ativista. Sim, ele tinha conhecimento e nós conseguimos conversar via Google Tradutor. E este menino é um menino que tem sido muito complicado, então eu ter esta conversa fiquei mesmo tipo, uau, é incrível como nós também realmente conseguimos chegar a eles e eles conseguem trazer de volta. Às vezes de uma forma um bocadinho truncada, não é? Sim, usar claro. telemóveis, usar apps. Eu acho que telemóveis, artes, eu acho que artes nos meninos mais novos é essencial, é tão importante, através de desenhos. Eu acho que isso é sem dúvida das ferramentas que é mais, quando estamos a falar de meninos de segundo ciclo, que nós trabalhamos no segundo ciclo, acho que é uma grande potência que nós temos de aproveitar, é as expressões artísticas. Uma vez que a língua comum não existe tanto, não é? Como para te explicares. Ana, estas competências muito importantes que tanto o Lucas como a Marta têm, alguém tem de ensinar, não é? E tu és uma das formadoras. Que tipo de competências são essenciais que as pessoas tenham? Como é que se ensina uma pessoa que vai passar tanto tempo a lidar com crianças com exigências que normalmente nós não temos nas nossas casas, com os irmãos ou os vizinhos? Normalmente não é todos os dias que lidamos com um menino do Irão ou com crianças que nem sequer o nosso alfabeto dominam. Como é que se formam estas pessoas? Sim, primeiro para dizer que começamos com pessoas que vêm de diversas áreas, diversos backgrounds, que fazem parte dos que vão trabalhar nestes contextos desafiantes, mas que são contextos que têm essa riqueza toda. Primeiro, para dizer que a Teach for Portugal trabalha ao longo de 2 anos, para além da formação inicial, o desenvolvimento através do programa de desenvolvimento de liderança. Em que consiste? É justamente no fortalecimento destas competências que vai, para começar, no próprio autoconhecimento do mentor, que ao conhecer-se, que ao conseguir compreender como é que reage ao contexto, regular-se emocionalmente para ser um adulto dentro da sala de aula, fora da sala de aula, para ser um modelo. Portanto, essa formação interior que começa pelo eu, depois também é refletida no aluno, porque se eu sou o modelo e eu sei o que é que eu tenho que me adaptar, portanto eu vou saber que expectativas ter no aluno e também com quem eu vou colaborar. Do ponto de vista da relação que vai ter, quer com os alunos, mas sobretudo com os adultos na escola, nós trabalhamos, por exemplo, a colaboração. Aqui eu só estou a trazer alguns que me perguntou assim mais específicos. A colaboração torna-se fundamental, até porque nós chamamos de liderança colaborativa. Ou seja, começa pela liderança pessoal, só quando eu consigo me liderar, me organizar internamente, emocionalmente e refletir sobre as razões pelas quais estou aqui, é que também consigo olhar para o outro com a melhor forma de compreender, ter empatia pelo outro e trabalharmos em conjunto. Portanto, essa relação com o outro. Mas para estar nestes contextos precisamos ter empatia por esse contexto. Precisamos ter o conhecimento do sistema, conhecimento desta realidade. Então, nós também trabalhamos essa visão do sistema. Como é que está o sistema educativo em Portugal? Como é que são esses contextos? Depois, olhamos para um outro aspecto que é o que nós estamos aqui a trazer, que é a inclusão. Como é que um mentor pode ter essa consciência da inclusão, mas sobretudo levá-la à prática?
através da pedagogia culturalmente responsiva, que tem um conjunto de outros mecanismos e ferramentas que nós damos ao mentor para levar a intencionalidade para a escola. Não é só olhar para os alunos e olhar para a beleza e a riqueza daquilo, mas é saber exatamente como conjugar todos esses fatores desafiantes para que eles possam realmente construir uma visão daquele espaço, daqueles alunos e como nós podemos desenvolver esses alunos. Portanto, quando nós lhes damos esta ferramenta que é a pedagogia culturalmente responsiva, através de meios pedagógicos, ferramentas pedagógicas, através de formação, por exemplo, sobre o trauma, compreender como é que vem o outro aluno do outro lado e como é que ele chega. Aqui trouxeram exemplos muito claros sobre alunos que vieram do Irão, de outros países, como é que esses alunos chegam, ter essa empatia, essa compreensão da realidade e essa vontade de ir saber mais sobre esses alunos, faz com que os mentores estejam mais preparados para lidar com estes contextos. Mas, sobretudo, nós trabalhamos numa formação, com base numa formação contínua, em que vamos conhecendo os contextos específicos, não temos uma cartola, temos aqui uma capacidade de adaptação ao contextos específicos, cada mentor é cada mentor, cada escola é cada escola, portanto nós temos esse acompanhamento contínuo em que, assim como eu sou tutora deles, eles são acompanhados pedagogicamente todos os meses, temos que visitá-los, saber o que é que se passa, o que é que nós podemos também aqui dar-lhes de ferramentas para que eles possam ir com intencionalidade. Sim, o melhor. Sim, sim. Como nós sabemos, em Portugal o acesso à educação, pelo menos na Constituição, é livre e universal e até obrigatório. Mas a taxa de reprovação dos alunos em comunidades desfavorecidas é de 52%, que é 5 vezes superior à dos alunos em melhores contextos sociais. Por exemplo, há países que nós demos essa notícia, acho que no Expresso e em muitos outros sítios, que há alunos cuja língua nem sequer, o alfabeto nem sequer é parecido com o nosso e, no entanto, têm melhor aproveitamento do que outros alunos de países de expressão portuguesa. O que é que está por trás disto? Uma das experiências que tivemos, por exemplo, na escola da Marta, e acredito que também na escola do Lucas, e eu enquanto mentora, quando fui mentora, é essa verificação na realidade do limbo existencial. Eu falo por mim, eu venho da Guiné-Bissau, felizmente eu tive a oportunidade de ter a relação com a língua portuguesa de forma contínua ao longo do meu crescimento, não é? Da minha formação. Mas há alunos que falam crioulo, há alunos que falam a sua língua local, os seus dialetos. E como somos, sobretudo os PALOP, dos países da língua oficial portuguesa, é enganador, porque chega-se aqui com visões diferentes, uma mundivisão diferente, a forma de pensar diferente, e é assumido como um aluno que já sabe falar português. E isto faz com que não seja contemplado nestas ofertas que as escolas dão para os alunos que vêm do exterior. Por exemplo, aulas de português de língua não materna. E ficam nesse limbo em que depois nem são contemplados, mas é assumido de que esses alunos têm as competências para acompanhar, por exemplo, como se fossem portugueses. E às vezes nem é só uma questão de língua, é uma questão de cultura, de linguagem. E são portugueses. E sobretudo há alunos que já nascem cá, mas que nos seus contextos aqui domésticos falam uma mistura, não é? Vocês têm alguma história, alguma experiência com algum aluno que tenha mostrado dificuldade apesar de... Sim, eu tenho muitas. Muitas. Porque eu trabalho com muitos alunos PALOP que chegam, muitos deles às vezes até no terceiro período. Tive alunos que chegam agora no terceiro período e quero dizer, eles vêm com tantas dificuldades e não é o que a Ana estava a dizer. Estes alunos não são vistos como alunos que vão para português de língua não materna. E eu estou a trabalhar com eles em português e vejo em primeira mão as dificuldades que eles têm, porque falam crioulo, é completamente diferente, têm necessidades linguísticas que alunos portugueses não têm e são vistos como, ok, eles vão para português porque falam português, mas é completamente diferente. São dificuldades, se calhar, muito semelhantes a outros alunos de contextos que realmente nunca falaram português na vida. Completamente. E, portanto, eu acho que aí é realmente esse limbo que a Ana estava a falar. Existe ali uma falha no sistema em que estes alunos são um bocadinho abandonados
pelas respostas que existem. Mas falta, por exemplo, conhecimento na sociedade de que esses alunos realmente vêm de contextos que simplesmente é a língua oficial portuguesa, mas obviamente eles não falam muitas vezes português no seu dia-a-dia. Se calhar no Parlamento fala-se português oficial nos documentos, mas realmente as pessoas depois não o utilizam, não é? Sim, eu tenho a experiência em Cabo Verde, por exemplo. Neste momento há um debate muito claro e aceso sobre qual é a língua que, aliás, a assunção da língua oficial também do crioulo como a língua oficial. E é assumido, e ainda bem, neste caso é uma afirmação, tudo bem. Agora tem que estar claro para quem recebe também esses alunos que existem essas dinâmicas que estão a acontecer e sobretudo do ponto de vista cultural, do ponto de vista da língua, a língua é dinâmica, a língua não se aprende só na escola, a língua fala-se. Portanto, isto tem que ser aqui tomado neste escopo de pedagogia culturalmente responsiva. Sim. Ou seja, nós temos que trabalhar para todos, não é? Na sua diversidade. Que você estava a dizer, para não separar as pessoas só porque provavelmente falam português. Ias dizer alguma coisa, Lucas? Também tens Sim, eu acho alguns alunos nesta situação. Sim, e acho que eu também posso trazer um pouco a experiência como brasileiro, não é? Por exemplo. Então, eu ouvi diversas vezes já... por exemplo, para que os alunos não falassem em brasileiro, que falassem em português. E eu acho que isso mostra que talvez aprender português não é tanto sobre as competências linguísticas, mas muito sobre essa valorização da diversidade linguística, não é? Então eu vejo muito uma sensação, eu sinto aqui em Portugal, depois que eu migrei para cá, uma certa sensação de medo de uma substituição do português pelo brasileiro, por exemplo. Existe essa discussão em alguns lugares. E eu percebo que não precisa ter essa visão de substituição, sabe? É uma visão mesmo de... Eu não preciso pedir para esse aluno parar de falar brasileiro e falar português. Eu posso só ajudar ele a transitar. Até porque é a mesma língua, é complicado, não é? Eu bota aspas aí. Mas ajudar mesmo o aluno a transitar entre essas variantes, sabe? E validar quando ele falar numa variante brasileira também, aceitar que ele está falando português, compreender o idioma como uma língua pluricêntrica mesmo, que é o que é o que o português é hoje, não é? Achas que há alguma dificuldade mesmo dos pais em aceitar que os seus filhos podem vir da escola com expressões que eles não reconhecem como a língua chamada original ou pura ou qualquer outra desses adjetivos que eu só estou a usar porque não estou a pensar em mais nenhum, mas claro que obviamente não há nenhum português puro, claro que sim. Mas eu pergunto isto porque eu tenho um amigo brasileiro que vai voltar para o Brasil porque não encontrou trabalho como professor. Ele é doutorado em literatura portuguesa, só como ele fala como tu, não conseguiu encontrar trabalho a ensinar português. Só se fosse talvez como mediador cultural, qualquer coisa assim, porque os pais não queriam que os filhos aprendessem com um professor que fala com sotaque. E não sei se tens essa experiência dos pais não terem algum problema com os miúdos falarem em brasileiro, porque também YouTube, toda a gente vê vídeos em brasileiro, então a minha irmã fala imenso brasileiro. Os meus pais não se preocupam muito com isso, mas pronto, todos os pais se calhar acham que estão a perder a parte da cultura, talvez, ou... Eu acho que o preconceito ele existe em parte da sociedade, sim. É perceptível, mas acho que no meu contexto ali não existe tanto na prática esse preconceito, sabe? Eu vejo que é importante para a prova de português saber a gramática da língua portuguesa de Portugal, da Europa, mas em outros contextos eu vejo que, assim, famílias que convivem muito com seus filhos, que conversam muito com seus filhos, não tem tanto esse medo do filho aprender a falar pelo YouTube, sabe? Então eu acho que tá muito aí nessa chave da pedagogia que nós usamos lá na escola, que é a pedagogia do vínculo, da relação, não é? Então se você tem medo do seu filho esquecer como é que se fala um português europeu, conversa mais com ele, não é? E que ele tenha vínculos ali em família, mas é realmente encarar que caso o meu filho chegue em casa falando algumas expressões do português de um outro país, isso, na verdade, é interessante. Você está alargando as competências comunicacionais daquela criança. Ela está aprendendo a se comunicar melhor e de formas diferentes. Então, isso é uma coisa boa. Sim, claro que sim. Eu posso só trazer aqui um bocadinho essa questão. Aqui há uma técnica rápida que nós podemos utilizar, que é, ok, o aluno disse uma palavra que é do português de outro país. Pode ser aqui de Angola, do Brasil e outros. Como é que esta palavra também se diz cá?
podemos fazer esse paralelismo. O importante é que o aluno saiba o que é que está a dizer e não perca a língua que está a ter. É como aprender outra língua qualquer também, não é? Claro, Quando sim, eu digo uma palavra em inglês, o importante é que eu saiba como é que é em português. Portanto, é diversificar e aumentar aqui o léxico e pronto. Das competências, sim. No seu tempo em Cabo Verde e Guiné-Bissau, isso é uma coisa que também estava na biografia, diz que tomou consciência dos problemas sistémicos que o ensino deficiente traz à sociedade no geral. Pode contar-nos um pouco mais, talvez, do que aprendeu nesses países, também as lacunas que identifica em Portugal no que diz respeito à integração de crianças migrantes, mas como é que mais focado no que é que uma educação deficitária depois provoca na sociedade, não é? Quando as pessoas não são desde muito novas ajudadas a se ingrar no contexto onde estão, que pode não ser aquele onde nasceram. Como é que essa falta de integração também depois acaba por criar talvez cidadãos que não são tão competentes nas sociedades que os receberam? É importante trazer este ponto, até porque nós estamos, no mundo atual, estamos a educar cidadãos para o mundo. Nós não sabemos onde é que vamos parar, nem onde nossos filhos vão parar. Eu sou o exemplo disto, o Lucas e a Marta, se calhar um dia. O que é certo é que, quando eu cheguei à Guiné-Bissau, depois de estudar e tomar consciência do que é o desenvolvimento em si, estive a trabalhar sobretudo em contextos rurais, em que a questão da alfabetização, por exemplo, era uma questão. Era para passar uma mensagem, nós trabalhávamos na área ambiental, para passar uma mensagem científica que ao mesmo tempo fosse o encontro da comunidade, não era possível passá-la de forma habitual, não é? A comunicação tinha que ser com imagens, tinha que ser aqui para a diversidade também, planear essa comunicação para a diversidade. O que quer dizer que há uma base fundamental que não está ali trabalhada, não é? O que é que isto tem em termos de impacto para a sociedade? Para já não estamos a potenciar aquilo que é o valor que aquela sociedade tem. Porque a linguagem, a escolaridade, a escolarização é o veículo, sobretudo, fundamental para que de facto a potencialidade humana se manifeste. E então há um recurso que está a ser desperdiçado, há um recurso humano, os recursos humanos daqueles países estão a ser desperdiçados. Portanto, este é um impacto direto, quer económico, quer cultural, sobretudo. Não quero entrar aqui em questões mais de cada país, até certo, porque não temos tempo para isso, mas olhar para a visão que cada país tem de onde quer chegar a nível de desenvolvimento tem que ser visto através da educação. Com essa base é que depois consegue construir o resto, porque se não começar por aí, não há o resto. Há sempre uma entropia pelo caminho, claro. Não há um pensamento, não tem os recursos necessários para pensar sequer isso. Depois, olhando aqui diretamente para Portugal, que é onde estou mais a trabalhar nesse contexto, quando olhamos para como é que este contexto de dificuldades, dos desafios que o sistema tem, quando olhamos para a questão da inclusão, o que vimos aqui são ferramentas que não estão a chegar àqueles que estão na escola, que talvez precisam destas ferramentas, como por exemplo as especializações em língua português não materna. Como é que uma pessoa pode trabalhar diretamente com esses alunos? Não podemos pensar que vamos pegar em qualquer professor de outra matéria e colocar para ensinar aquilo. Não é possível, porque o professor também tem que aprender, os técnicos têm que saber como lidar com estes alunos. Não é só chegar e ir experimentando, tem que haver uma intencionalidade ali. Depois, a questão, por exemplo, mas as escolas têm mediadores culturais, têm um conjunto já de ferramentas e também têm aqui todas o quadro institucional, legal, para realmente trabalhar essas questões. Mas, naturalmente, faltam recursos humanos para chegar a todos, conseguir fazer com que esses alunos tenham acesso a essa educação de qualidade, sobretudo. Não é estarem lá sem intencionalidade. Sim, claro. Eu queria perguntar à Marta e ao Lucas, sei que ambos têm vários projetos, claro, mas para as pessoas perceberem também um bocadinho mais o que vocês fazem de uma forma específica,
Marta, podes falar um bocadinho mais do que é o projeto Na Minha Turma Cabe um Mundo? Só para percebermos que tipo de projetos é que, é que podem ser feitos para integrar as crianças. Claro, então, este projeto nasceu após relatos de relações muito negativas entre os alunos portugueses e os alunos migrantes. Questões de bullying, muita desinformação em relação ao que é um aluno estrangeiro, porque é que eles estão aqui, etc. E neste contexto, em colaboração com a professora de Cidadania, decidimos criar este projeto. O objetivo, no início, era refletir sobre o que é inclusão, sobre o que é a migração, estas pessoas estes alunos que chegam muitas vezes a meio do ano, pronto. E depois, a partir desta reflexão sobre estes contextos e sobre estes conceitos tão importantes, o que nós quisemos fazer é realmente fomentar estas relações interculturais entre os alunos, ou seja, metê-los a falar uns com os outros. Isso é o mais importante e às vezes eles não o fazem. E portanto aqui nós decidimos criar um site e eles tornaram-se pequenos jornalistas, tiveram a entrevistar uns aos outros, ter conversas e aqui o objetivo foi muito trabalhar estas relações entre eles de forma também a desafiar esta barreira da linguagem. E a dar ferramentas aos alunos para como ultrapassá-la, porque às vezes estes miúdos de 11 anos, às vezes, ou seja, eu não consigo falar com ele. Não vou falar, não simplesmente. vou falar. E aqui foi, ok, vamos meter aí. Vocês têm um telemóvel, estão sempre no telemóvel, vocês pegam no telemóvel, têm um Google Tradutor, têm de sozinhos fazê-lo. Também há aí uma questão muito interessante que é de fazer esforço, não é? Para conhecer alguém, porque não há nada fácil no mundo. Sim, não é só exato. confiar nas tuas relações, no que já conheces. É muito interessante. É isso, eu acho que nós temos como educadores, como pessoas que estamos nas escolas, dar essas ferramentas, porque as crianças não vão procurar o que é diferente. Exato. Não vão procurar o que é difícil, claro. E portanto foi muito isso, trabalhar estas relações entre eles e fazê-los e que eles ganhassem estas ferramentas. E achas que qual é que foi tipo assim o feedback que eles disseram? Gostaram da atividade? Conhecerem-se melhor, conhecem-se agora melhor, na tua opinião? Sim, na minha opinião eles já têm muito mais uma à vontade e ou seja, no início do ano eu tinha alunos que me vinham, mas eles vêm para aqui com narrativas que vêm de fora. Narrativas, mas eles vêm para aqui, pronto. Tipo, sei lá, tirar o trabalho, okay. Essas coisas. E vêm de miúdos de 11 anos. Sim, certo. Porque é o que eles estão habituados a ouvir. Certo. E foi trabalhar muito isso, mas não de forma óbvia, não é dizer, olha, não, isso não é verdade, tu vais conhecer o teu colega que está aqui ao teu lado e juntos vão perceber que têm muito mais coisas em comum do que tu estás a pensar. Certo. Ou que tu ouves dizer nos jornais ou claro, em casa. Lucas, o que é o Clube do Desenvolvimento Socioambiental e especialmente a Cápsula do Tempo Intercultural? Estou muito interessada. Eu só queria pegar um pouco no que a Marta falou rapidinho, que eu acho que uma boa estratégia nesses casos e que funciona bem lá na escola é incentivar que as crianças brinquem, sabe? Então as brincadeiras, elas não têm língua, não é? Então tem umas, inclusive, que têm origens em muitos países, origens variadas, então eles sabem variações da mesma brincadeira, eu acho que é divertido. Agora, tanto o Clube do Desenvolvimento Socioambiental quanto a Cápsula do Tempo Multicultural e Intercultural, fazem parte do projeto comunitário que eu estou desenvolvendo com a escola. Não é? Esse projeto comunitário, ele tem como eixo prático a renovação da horta pedagógica e dos jardins da escola. E não foi à toa que nós escolhemos isso, não é? Foi a partir da escuta da comunidade, a horta está fechada há um tempo, os alunos gostam de brincar nos jardins, mas estão descuidados, enfim. E daí surge, por essa afinidade, essa curiosidade que eles já têm por esses espaços e pela necessidade mesmo ambiental. Lisboa, uma mega cidade, é interessante ter numa escola tão grande um espaço verde, não é? Veio dessa vontade de mobilizar a comunidade para ressignificar e reestruturar o território, sabe? O espaço mesmo. Então, a partir do clube, nós pensamos... ele parece um pouco com o Clube da Ciência Viva, mas agora é mais focado nessa ação comunitária com alunos, pais, professores, encarregados de educação, pessoal não docente, enfim. E daí, no clube, é um dos vetores para cuidar da horta e dos jardins, mas, paralelo a isso, nós trabalhamos com a metodologia de trabalho por projeto, com alguns professores, que também vão ajudando durante as disciplinas, não é? Por exemplo, a aula prática de ciências ou
alguma disciplina de matemática ou arte. E, no fim, a ideia é que a partir dessas relações que os alunos vão construindo entre si, enquanto vão interagindo com o território, ressignificando a escola, eles possam ir reimaginando o futuro, não é? E reimaginando esse futuro de maneira coletiva, né? Uma coautoria do mundo que nós desejamos. E eu acho que a cápsula do tempo, ela é um gesto simbólico, assim, de celebrar com aquela comunidade. Nós pensamos já começamos a trabalhar nesse sentido de ter, por exemplo, oficinas de trocas de sementes e trocas de saberes. Nós pensamos muito sobre como, em 50 nacionalidades naquela escola, qual que é o assunto que eu posso puxar com aquelas pessoas que todo mundo vai ter uma coisa para falar, sabe? Não sei se podes falar-lhes há um laboratório, há um armazém de sementes na Noruega que tem sementes de todo o mundo. E ao lado das sementes, por exemplo, dos Estados Unidos, estão sementes da Coreia do Norte. E isso não acontece em lado nenhum, não é? Ou seja, a preservação de sementes que está a menos 10 graus ou a menos 20 graus lá no fundo, aquilo, quando se reúnem sementes, vão lá emissários de todos os países levar as sementes. Porquê? Porque a proteção do cereal em si, ou do feijão, ou do que seja. Acho que é chamado Arca de Noé, ou algo assim. Aquilo é em Svalbard, é qualquer coisa assim, Seed Ark ou Seed. Inspirado na Arca. É o cofre. Eu acho que parte um pouco daí mesmo, assim, pensar, né, nos conhecimentos tradicionais que toda cultura tem sobre a Terra, e também pensar nesse futuro comum que a humanidade caminha, não é? Que é uma realidade. A crise climática, a crise de alimentos, social, claro, exatamente. Sim. É a realidade que essas crianças já nascem, não é? Então, acho que a cápsula, o projeto como um todo, é uma forma de fazer com que a comunidade se mova em direção a um futuro criado coletivamente. E que os problemas também são partilhados, não é? Não serão exatamente partilhados. A responsabilidade é partilhada. Quem seja mais privilegiado ou menos privilegiado, mas nós temos objetivos comuns, não é? Exato. No mundo todo. Eu só queria fazer uma última pergunta que peço alguma resposta rápida. Alguma coisa que vocês identifiquem, algum investimento ao nível dos recursos nas escolas, mais mentores como vocês, mais recursos humanos, mais dinheiro para uma área específica que não esteja a ser explorada, para o ensino de português, o que é que mais psicólogos? Não sei se também é uma questão de, se os pais também tivessem uma integração mais rápida, os filhos também poderiam beneficiar disso. O que é que, ou seja, em termos de governo, de país, porque vocês são uma associação, não é uma coisa pública, não é? Em que é que os nossos impostos podiam ser usados se vocês pudessem escolher talvez um ponto para o investimento público, ou para uma preocupação que não neste momento não vem, que esteja muito patente no que os governos dizem. Eu acho que é pensar que tem que ser uma ação em rede, não é? Um aluno não vem sozinho, ele vem com uma família. E tem um exemplo muito positivo aqui em Portugal, que é o município de Fundão. Sim. Que faz que tem uma articulação com as autarquias e com tudo, para poder já, antes da pessoa vir, antes da família vir, já ter uma preparação, tanto de moradia, de escola e emprego. Então é pensar nisso, uma ação em rede. Sozinho, valorização dos professores, precisa de mais psicólogos, sim, mas sozinho ninguém consegue fazer nada. Tem que ser essa resposta articulada em rede. Também quando pensamos que aqui a imigração não tinha que ser um caso na escola. Todos esses alunos imigrantes são diferentes só, como qualquer outros alunos. Portanto, essa abertura que a escola pode ter, e que nós estamos a trabalhar cada vez mais para ter aqui uma ideia de que a pedagogia, as estratégias que tem que fazer não podem estar só centradas naquilo que é a metodologia atualmente utilizada dentro da sala de aula ou na escola, mas sim para olhar para os alunos na sua diversidade, tendo em conta, por exemplo, a família, incluindo a família. Aqui há um ponto que é como é que nós podíamos, por exemplo, aproveitar o português língua não materna também estendido às famílias. Certo. Eu lembro-me que na escola em que eu estive, que estava ao lado de uma mesquita, aqui na Mesquita Central, vários pais tinham os filhos nesta escola, e a escola abriu à noite também o estudo, a língua portuguesa para os pais. E eram pais e filhos que estavam na mesma escola a aprender a língua. E, portanto, aqui
podia haver mais um passinho que é, ok, o que eu estou a aprender enquanto pai e o que o filho está a aprender enquanto aluno pode ser aqui ligado e não ser uma coisa diferente. Separada. Por exemplo. Depois é aquilo que nós defendemos. Há que sensibilizar e trabalhar com os professores, os técnicos e todo o corpo educativo para ter essa maior consciência da realidade antes de atuar nela, porque o saber não pode ser estanque. Eu não posso saber uma disciplina, ou não posso só saber o que eu sei e pensar que posso chegar a todos os alunos. Como é que eu posso ter mais ferramentas para trabalhar? Eu senti que, e acho que todos nós estamos de acordo que os professores, sobretudo, precisam e reclamam esta atualização permanente para poderem fazer face aos contextos que estão tão neste diferentes, momento, tão diferentes. Marta, o que é que achas que é preciso? Eu acho que já trouxeram pontos super importantes. Eu acho que aqui algo que a Teach Portugal traz muito é esta co-construção. Nós falamos muito da co-construção, ou seja, há desafios, há muitos, mas como é que nós os vamos resolver? Não é uma pessoa, não somos duas, é uma coisa, é a comunidade como um todo, é olhar para a escola como um espaço da comunidade. E portanto todas as soluções que nós queremos trazer são construídas com todos os diferentes as diferentes pessoas que estão nesta escola, que vai desde professores, desde técnicos, desde auxiliares, aos encarregados de educação, às associações que estão nos bairros. Todas estas pessoas têm de haver esta unidade, esta visão mesmo co-construída entre todos nestes âmbitos, para chegarmos onde nós queremos chegar, que é uma escola mais inclusiva. Sim, onde as diferenças de rendimento não sejam tão determinantes, não é? Para que os miúdos são, que é no fundo o que diz no manifesto do vossa que o contexto socioeconómico não determina as oportunidades do futuro. Acho que chegámos ao fim, já vamos um bocadinho para lá do tempo. Queria agradecer à Marta, ao Lucas e à Ana por terem vindo até cá para nos falarem do trabalho que fazem nas escolas, à Salomé e Rita pelos cuidados técnicos e aos nossos ouvintes que todas as semanas continuam a seguir o Mundo a Seus Pés. Podem seguir o nosso podcast na plataforma preferida de podcasts, na vossa plataforma preferida, e assim serão sempre avisados quando lançarmos o episódio novo. Muito obrigada e até breve. Num mundo cheio de informação, como ajudar os mais novos a compreender as notícias? O Grupo de Mídia Impressa tem hoje na sua oferta informativa o SIC Explica-me e o Expressinho. Projetos editoriais pensados exclusivamente para crianças e jovens. Notícias claras, adaptadas, que despertam curiosidade e formam cidadãos informados. SIC Explica-me e Expressinho. Informar para crescer.